Boa noite a todos. Cumprimento de forma especial os colegas vereadores, funcionários da Casa, da Câmara de Vereadores, que este é um evento promovido pela Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Convido, aliás, cumprimento de forma especial o prefeito Adélio Marques, o secretário de Administração, Irvino Henkel, secretário de Planejamento, Wilson Malman, funcionários da Prefeitura que se fazem presentes, da mesma forma, funcionários da Câmara Municipal e especialmente a população que se faz presente na noite de hoje. O objetivo desta audiência pública é levar ao conhecimento da população o conteúdo de 3 projetos de lei complementares que versam sobre matéria tributária. Projeto de Lei Complementar número 04/2021 do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 57 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 05 de 2021, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências, asfalto. E projeto de lei complementar número 6 de 2021 do Executivo Municipal, que institui contribuição de melhorias e dá outras providências, calçamento. Prezados senhores, prezadas senhoras, a audiência tem como objetivo promover a participação social e cientificar a população de projetos de lei que estão tramitando na Câmara de Vereadores, conforme previsto no artigo 80A da Lei Orgânica do Município, a realização de pelo menos uma audiência pública quando a matéria em tramitação se refere à tributação, no qual os munícipes estão diretamente envolvidos. A Câmara de Vereadores deseja oportunizar momentos nos quais os cidadãos possam expressar sua opinião, especialmente neste momento para que os moradores e sociedade em geral estejam cientes das mudanças que devem ser geradas com a aprovação das leis. Quero comunicar a todos que aqui estão presentes que haverá um momento durante este evento no qual as pessoas podem tirar suas dúvidas em relação aos projetos de lei. E também possíveis sugestões serão acolhidas e analisadas posteriormente. Convido então a vereadora Emir Rohrschneiders, integrante da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para fazer a leitura do edital de convocação desta audiência. Edital de convocação de audiência pública. Edital de convocação de audiência pública para análise relativa ao projeto de lei complementar número 004 de 2021, que altera dispositivos da Lei Complementar número 57 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de direitos tributários e de administração tributária do município de Iporã do Oeste e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 005 de 2021, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. E Projeto de Lei Complementar número 006/2021, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. Paulo Sérgio Marques, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas em obediência ao disposto no artigo 80A, inciso 6º da Lei Orgânica Municipal, convoca a comunidade em geral do município de Iporã do Oeste para a audiência pública de apresentação e discussão dos projetos de leis complementares número 04/2021, 05/2021, 06/2021, ambos que instituem contribuição de melhoria e dá outras providências. A audiência pública, objeto dessa convocação, será realizada em data, horário e local a seguir definidos. Data, dia 9 de setembro de 2021, horário 19 horas, local, Centro Público de Convivência, situada Rua Teutônia, número 200, Centro, município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 27 de agosto de 2021, Paulo Sérgio Marques, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina.
Nesse momento, também solicito à vereadora para que, resumidamente, apresentar o relato do projeto de lei complementar e, na sequência, o parecer da comissão, que ele já passou pela comissão. Esse projeto visa regulamentar a cobrança de ISS-QN sobre serviços como o leasing, provendo que a recolha desse imposto deverá ser feita no município onde os serviços estão sendo executados. Além disso, fixa os percentuais que devem ser considerados como serviços quando a obra é executada. Parecer da comissão. Considerando que a recolha desse imposto em favor dos municípios onde o serviço está sendo executado está sendo regulamentada a nível nacional e a necessidade de adequar a legislação municipal à nova realidade tributária. Considerando a necessidade de ampliar a receita municipal para atender às demandas das políticas públicas essenciais para a sociedade. Considerando que o projeto de lei complementar trata de matéria tributária e requer que seja discutido com a sociedade civil, conforme preconiza o artigo 80A da Lei Orgânica do Município. Convoca-se audiência pública. Então, como explicado aí, a necessidade devido à matéria tributária, a necessidade de audiência pública. E dessa forma aí, então, eu convido o secretário municipal, o Ervino Henkel, ou funcionários da municipalidade, para usar a palavra e esclarecer o projeto de lei número 04/2021. Muito boa noite a todos. Bom ver que o pessoal vem participar. Tem, de repente, mais pelos outros dois projetos que propriamente por esse aqui. Mas está sendo regulamentado a nível nacional a questão do ISS sobre a prestação de serviço do leasing e dos cartões de crédito. Hoje, esses impostos são todos eles recolhidos na sede da empresa. E isso está sendo regulamentado para que seja recolhido nos cofres dos municípios. É a mesma coisa que uma empresa que trabalha, que é de outro município e vem executar uma obra aqui em Porã. O imposto de serviço ele tem que ser recolhido aqui, mesmo que a sede da empresa seja em Descanso. Então essa basicamente é a regulamentação que está sendo dada para que logo ali na frente, quando a matéria estiver regulamentada a nível nacional, a gente tenha ela já no nosso Código Tributário, mais precisamente no artigo 170, e a partir daí o município seja o beneficiado com esse imposto. Cada vez que a gente aluga um carro ou faz um leasing, ou mesmo usa o cartão de crédito, ele gera um imposto porque ele é um serviço. E esse imposto hoje não vem para o município. Então, a partir dessa regulamentação, que são textos sempre jurídicos, eles passam a cair nos nossos cofres. Outra questão que está sendo regulamentada, basicamente, por esse projeto de lei, é a questão da tabela que é utilizada para a questão da cobrança do ISS, para enquadramento do ISS sobre a execução das obras. Ela já existe no nosso Código Tributário, né, na lei Complementar 57 de 2005, mas nós estamos, digamos assim, diluindo ela, tornando ela mais abrangente, com mais opções de enquadramento. Na lei antiga, nós tínhamos basicamente 4 formas de enquadrar o serviço, quando era feita uma obra, uma construção de uma casa, por exemplo, e a partir desse aqui nós estamos, inclusive, usando referência do CUB, né, que é definido pelo SINCOM. Então, dessa forma, o setor tributário do município vai ter mais margens, mais formas de enquadrar. Quando uma obra é de baixo padrão, uma construção mais simples, quando ela é uma obra de médio padrão, algo melhor, ou mesmo de luxo, como a gente vê aí, quem anda nos bairros vê hoje que saem obras muito sofisticadas. Quem é pedreiro aqui sabe que quando pega uma obra para construir, ela está cheio de detalhes e cheio de regrinhas, a mão de obra se torna muito mais cara do que se você constrói uma casa simples. E isso o setor de tributos precisa ter como enquadrar também,
para ter essa distinção, basicamente. Então, basicamente, são essas as alterações que estão sendo feitas. É basicamente uma adequação do nosso Código Tributário à legislação nacional, e especialmente na questão do leasing e do cartão de crédito, hoje, que não está gerando imposto sobre serviço para o município. Eu quero deixar livre a palavra aí, se algum dos vereadores quer se manifestar sobre esse projeto. Ele já deu entrada na Câmara, a gente já leu, já passou pela comissão, mas se alguém quiser, faz parte do procedimento aqui, 2 minutos, se alguém queira se manifestar sobre esse projeto. E, em não havendo, se alguém da população depois também tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão, que ele está para discussão, para tirar dúvidas, se alguém tem alguma dúvida sobre esse projeto. Ok, então, acho que a gente pode dar sequência, né? Como o secretário explicou, é um projeto basicamente para regulamentar a legislação nacional que está sendo feita e que a gente possa ter também isso no município. Passamos então agora para a discussão dos projetos de lei complementar número 5 e 6 de 2021. Então eu vou convidar novamente a vereadora Hermi para fazer a leitura do relato dos projetos de lei e os pareceres das comissões dos 2 projetos. Depois a gente passa a discutir eles conjuntamente, né, porque se tratam do mesmo tema praticamente. Relato do parecer do projeto de lei complementar número 005. Através desse projeto de lei, a administração municipal pretende instituir a contribuição de melhoria referente às obras de pavimentação asfáltica a serem realizadas em vias públicas da cidade, mais precisamente parte da Rua José Scalabrin, trecho compreendido entre a Chácara Urbana número 123 e a Avenida Gustavo Fetter, Rua Pedro Cosman, trecho compreendido entre a Avenida Gustavo Fetter e a Rua Santos Dumont, Rua João Paulo I, trecho compreendido entre a Avenida Gustavo Fetter e a Rua José Albino Collin, Rua Teutônia, trecho compreendido entre a Rua Santo Antônio e a Rua São Miguel, Rua São Miguel, trecho compreendido entre a Rua Teutônia e a Rua Rio de Janeiro, Rua Santo Antônio, trecho compreendido entre a Rua Jundiá e a Rua Teutônia, Rua Lauro Berwanger, trecho compreendido entre a Rua Teutônia e a Rua Rio de Janeiro, Rua Nicolau Seger, trecho compreendido entre a Avenida Gustavo Fetter e a Rua Willy Assmann, a Rua Willy Assmann, trecho compreendido entre a Rua Nicolau Seger e a Rua Rio de Janeiro. A contribuição de melhoria é um tributo a ser cobrado pela administração municipal pela valorização patrimonial do imóvel beneficiado com a obra pública. A obra pública, objeto do presente projeto de lei, está orçada em aproximadamente R$1.040.000, dos quais R$450.000 são oriundos de emendas parlamentares impositivas, uma da deputada Marlene Fendler, no valor de R$350.000, e outra do deputado Altair Silva, de R$100.000, sobre as quais, no entender dos tribunais, não incide cobrança de contribuição de melhoria. Parecer da comissão. Considerando que a obra pública de pavimentação asfáltica e obras complementares devidamente concluídas incidem na valorização do imóvel proximamente localizado, considerando que a contribuição de melhoria visa praticar justiça entre os particulares, especialmente por parte daqueles que têm seus imóveis valorizados pela obra pública, pagando assim o tributo com base na valorização imobiliária.
considerando que a contribuição de melhoria, junto com os impostos, taxas, contribuições especiais, empréstimos compulsórios, completa o conjunto tributário, instrumento de grande valia para o desenvolvimento urbano, é a espécie tributária que gera a obra pública da qual decorre a valorização do imóvel de imóveis particulares. Ressaltar, no entanto, que o projeto de lei versa sobre matéria tributária, conforme o artigo 80-A da Lei Orgânica Municipal, há a necessidade de convocação e realização de uma audiência pública. Portanto, convoca-se a audiência pública. Relato do parecer do projeto de Lei Complementar número 06/2021. O Executivo Municipal, através do presente projeto de lei, vem solicitar a autorização para instituir a contribuição de melhoria referente às obras de pavimentação de ruas com pedras irregulares, calçamento, a serem realizadas em parte da Rua 7 de Setembro, Rua 25 de Dezembro, Rua Celina Franz e Rua João Marques, parte da Rua Ilma Kish, nessa cidade de Porandoeste, Santa Catarina. A contribuição de melhoria com a aprovação do projeto de lei é um tributo cobrado pela municipalidade pela valorização do imóvel beneficiado por obra pública. A pavimentação pretendida através desse projeto de lei está orçado em aproximadamente R$ 460 mil. O parecer da comissão. Considerando que a contribuição de melhoria visa praticar justiça entre os particulares, especialmente por parte daqueles que têm seus imóveis valorizados pela obra pública, pagando assim o tributo com base na valorização imobiliária, considerando que a contribuição de melhoria completa o conjunto tributário do município, instrumento que contribui no desenvolvimento urbano, e através desse imposto que a obra pública é gerada. No entanto, o projeto de lei versa sobre matéria tributária, conforme artigo 80-A da Lei Orgânica Municipal. Há necessidade de convocação e realização de uma audiência pública. Então, conforme lido aqui, também por versar sobre a questão da contribuição de melhoria, a necessidade de passar por audiência pública. E dessa forma eu convido mais uma vez o secretário, acredito que seja o secretário de Administração, Ervino, para fazer uso da palavra e esclarecer os projetos de lei complementar número 5 e 6. Então, solicito que esclareça primeiro talvez o número 5, que trata da questão do asfalto, e na sequência também já diretamente o 6, né, porque se tratam de projetos muito similares, muito semelhantes. Pode ser? Pode ser. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Bom, quando a gente fala em contribuição e melhoria, muitos talvez pensam que ela é uma questão de legislação municipal. A contribuição e melhoria ela já é abordada lá na Constituição. A Constituição Federal já trata da questão da contribuição e melhoria. Depois, vem os artigos da Lei 5.172 de 1966, né, que é o Código Tributário Nacional. Aí vem um decreto-lei federal 195 de 1967 e tem o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, que trata também da questão da contribuição e melhoria. E depois, claro, o Código Tributário Municipal, que é a Lei 57/2005. Então, a contribuição e melhoria ela vem desde lá do governo federal e vem descendo em cascata. É um imposto, é um tributo, justamente visa ressarcir aos cofres públicos ao menos uma parte daquilo que é investido na melhoria para o cidadão através, por exemplo, nesse caso aqui, a construção de asfalto. O município estabeleceu um critério, né, valores que ele vai investir e valores que ele supostamente pretende que seja ressarcido ao cofre público. Então, como já foi lido pela vereadora, né, a Rua José Scalabrin, parte dela, né, aquele trechinho que vai até o final da rua ali, no posto do Chapa, né, a Pedro Cosman, ali no lado alternativo, até na Rua José Albino Collin,
A Rua João Paulo I, também, entre a Avenida e a Rua José Albino Collin. A Rua Teutônia, desde aqui da padaria, onde termina o asfalto, ali na Rua Santo Antônio, até na Rua São Miguel. A Rua São Miguel, aquela partezinha entre a Rua Teutônia e a Rua Rio de Janeiro, ali que dá acesso ao hospital. Na sequência, a Rua Santo Antônio, aqui embaixo na travessia, onde tem a feira. E aí a Rua Lauro Berwanger, essa que sabe aqui no lado, desde a Rua Teutônia até na Rua Rio de Janeiro. A Rua Nicolau Seger, que é aquela que entra ali no posto 81, né? Agora o posto do Nene, né? E a Willy Assmann, aquela parte que vem até aqui na Rua Rio de Janeiro, até fechando esse quadrado. Essa é a área que está sendo proposta para entrar nessa contribuição de melhoria. O município está investindo R$1.041.000, é o orçamento para a execução disso. Claro que na sequência tem a licitação. Desse valor, 450 mil são de emendas. Sobre as emendas, os tribunais decidiram que o município não pode cobrar contribuição em melhoria. Então, sobram 600 e poucos mil reais para serem inclusos nessa contribuição de melhoria. Qual é a forma, o critério para definir esse valor da contribuição em melhoria? As leis dizem que tem que ser pela valoração do imóvel, a valorização do terreno. Feita uma avaliação inicial, antes da obra ser iniciada, e depois da obra concluída, uma nova avaliação de cada terreno. O máximo que o município pode cobrar é o que ele valorizou. Bom, o Teco me permite usar o terreno dele lá, né? Vamos dizer que o terreno do Teco tem avaliados, vale 100 mil hoje, pela avaliação. Feito o asfalto, aí 110 mil. Então a diferença é 10 mil. Se, pelo que se colocou ali, 80% de só 80%. 80% do valor da obra, né? Tirando os 450 mil que tem que ser descontados, que não podem entrar no rateio. Esse é o valor, então, desses 600 mil, 80%, né, que entra nesse rateio. Essa é a forma de se fazer essa contribuição em melhoria. Por que o município adota isso? E por ano sempre houve a contribuição e sempre se pagou, né? Hoje tem algumas contribuições de melhoria em execução, tanto de asfalto quanto de calçamento. Nesse caso aqui, não vai ter base. A base é o calçamento, né? Então, vai ser uma obra que com o investimento do município vai atingir muito mais gente. Se destinar só o que vem de emenda, nós vamos bem devagar, né? O calçamento já muda um pouco, ali não temos contrapartida de emenda, é apenas recurso do município, e nesse caso, a parte que será inclusa na cobrança de melhoria é 50% do valor. Então, 50% do que o município está investindo é o que ele pretende reaver. Isso não significa que se o município quer reaver 80%, 50%, ele vai conseguir. No caso da contribuição em melhoria lá daquele asfalto no bairro Ruxa, lá que foi executado, o município não conseguiu reaver os 80%. Então, isso não significa, porque o teto é o que os terrenos valorizaram, mas não pode. Então, ali o município deixa de reaver alguma coisa, ficou abaixo, né? A mesma coisa é nessas questões aqui. Nós temos uma obra de calçamento que foi feita melhoria, que está em execução agora, é aquela que foi falada ali perto da Câmara de Vereadores, né? Aquela que vai para a piscina lá embaixo, foi feita aquela parte também. Ali na São José uma parte. E esse pessoal agora está em vias de fazer, então, a opção. Quem tem um terreno com até 1.999 metros quadrados, pode parcelar em 36 vezes. Quem tiver um imóvel com 2.000 metros ou mais quadrados, pode fazer em até 96 vezes. Ou, na condição de à vista, desconto de 10%. Então, essa é a forma de fazer a quitação depois. Não sei, dúvidas então, né?
Eu acho que a Noeli tem um microfone ali. Então, inicialmente, eu queria, mais uma vez, pedir para que o Ervino talvez ficasse à disposição aqui para esclarecer alguma dúvida, ou também temos prefeito, enfim, outros funcionários que possam, de repente, responder. Então, abro inicialmente para o vereador, para algum vereador que queira fazer alguma colocação, alguma dúvida primeiro, ou alguma sugestão que se manifeste. E aproveitando, né, essa audiência pública está sendo transmitida também via Facebook. Então, se alguém quiser também, estiver nos acompanhando e quiser deixar sua sugestão também na live que está acontecendo na Câmara de Vereadores, também poderá fazê-lo, que, conforme dito no início, as sugestões serão analisadas, né, e depois avaliadas pela comissão, né, porque, como o secretário também explicou, existe legislação que precisa ser cumprida, né? Então, para ver se ela também está dentro da legislação, mas todas as sugestões e opiniões serão avaliadas depois. Então, abre inicialmente se algum vereador queira se manifestar, deixar a sua manifestação ou tirar alguma dúvida em relação ao projeto. Esse é o objetivo dessa audiência. Se manifeste, então, que a Noeli leva o microfone até o local. Vereador Darcy pediu a palavra. Quero aqui cumprimentar o prefeito, os demais colegas vereadores e a população que se encontra aqui presente. Quero dizer à população presente que a gente é muito favorável a que vocês tenham essa pavimentação, tanto com pedras irregulares ou como a camada asfáltica. Só que o que a gente vê como vereador, a capacidade de cada munícipe que vai ser contemplado com essas pavimentações não são todas iguais, nem todos têm as mesmas condições, uns mais e outros menos. Então, o contribuinte, ele já paga o IPTU, que é para contribuição de melhorias. Eu acho, na minha opinião, que nós deveríamos inverter. O munícipe deveria pagar 20% e o poder público 80%. Né? Eu acho que isso não é justo, né? Porque você paga o calçamento e daí vai mais 80%, embora que seja pela valorização. Mas eu acho que não é justo. Né? E é como eu digo, né? Prefeito não vota, a vice não vota, quem vota é os vereadores. Né? E isso está na nossa mão, de nós vereadores. Né? Porque prefeito não faz asfalto, né? Prefeito manda fazer. Quem paga o asfalto é a população que está aqui presente, né? E nós, vereadores e legisladores, nós temos que sempre ir a favor da população, né? Obrigado. Ok, a sugestão do vereador colega Darcy está sendo anotada pela secretária parlamentar Lúcia e vai para avaliação. Vereador Emi, que pediu a palavra. Quero cumprimentar o presidente Mário, presidente hoje dessa comissão Paulo, demais colegas vereadores que se fazem presente, a vereadora, servidores dessa casa, prefeito municipal, secretários e população que se faz presente aqui e também aqueles que nos escutam e nos assistem de casa. Então, esses dois projetos de contribuição de melhoria eu vejo de suma importância, porque realmente o que vai ser cobrado é 80% no asfalto em cima da valorização do terreno do seu imóvel. Então, o valor não é tão alto. E eu acho justo, não sei, talvez os 80% na hora sim parece alto, mas eu acho justo porque nós temos que avançar, nós queremos
que a nossa cidade inteira tenha asfalto, que a nossa cidade inteira seja bonita. Então, cada um contribuindo um pouco, contribuindo a sua parte na valorização do seu terreno. Quem ganha com isso é o município inteiro, todos somos privilegiados com isso. Então, eu sou favorável para essa contribuição, porque os valores não são tão altos. O que está acontecendo é que a população está entendendo que seria 80% do valor da obra. E não é isso, é só 80% sobre a valorização do seu imóvel. E ainda mais com essas emendas parlamentares que a gente já tem conseguido, e o prefeito sabe que a gente também tem mais outras empenhadas agora para frente, para outra população também conseguir pagar menos valor, né? Então, a gente está bem ciente disso e, para nós avançar, a população precisa ajudar, porque na prefeitura o dinheiro público não é tão grande assim, essas sobras, porque essa contrapartida que a prefeitura está investindo, isso é dinheiro público que está ali, que foi economizado, que foi guardado de outros setores. Então, eu acho justo a população estar pagando a sua parte para também conseguirmos avançar na questão do asfalto e calçamento. Seria isso, senhor presidente. Fica à disposição de mais algum vereador que queira fazer algum comentário, alguma dúvida? Só um pouquinho, o Ervino pediu a palavra. Alguma observação ainda? Em cima da fala da vereadora, não sei se me expressei bem antes, né? Mas é assim, 80% do valor da obra. Mas se nós pegarmos 80% do valor e descontarmos os R$450 mil, ela já praticamente vem pela metade do valor da obra. Se tira mais os 20%, né? Então, realmente, por essa razão, o prefeito desde o começo tem colocado. Vão fazer as obras de construção e melhoria a partir de emendas, complementando com o recurso nosso, para que a carga não fique em demasia para quem é o contribuinte. Se fosse pegar o 1.041.000 e aí pegar 80% dizer uma coisa, mas é descontado os 450 mil e aí sim os 80%. Então, isso no final das contas, nós fizermos, não vai chegar o mal e mal a 50%, se é que chega a 50%. Né? Apenas essa, não sei se antes eu tinha dado esse entendimento bem claro. Né? Obrigado, secretário. Também quero aproveitar o momento e me manifestar sobre esse projeto. O Executivo nos passou, até por causa dessas ruas, para também começar a não fazer ilhas, sair da avenida em direção às laterais. Né? Então, não que a gente tenha lá num canto, lá uma rua asfaltada e, de repente, no meio de todo esse processo. Então, nós temos a nossa avenida, que é como uma referência, né? que quem sabe um dia a gente consiga um contorno viário, mas hoje ela é a nossa referência e também está sendo procurado recurso para a revitalização e que, a partir dela, a gente vai começando a fechar os demais espaços. Acho muito justo essa contribuição, até porque, como a vereadora disse, a gente foi atrás de emendas. Nesse lote, entraram 2 emendas de 2 deputados, que também representam a nossa região e com quem a gente teve acesso. São 450 mil, conforme o secretário disse, quase a metade do valor. Se descontar mais os 20% que sai, a obra toda não sai, sai praticamente metade para a população, e desses ainda 80% sobre a valorização de imóveis. Não quer dizer que tenha que ser 80%. Então, é inclusive uma forma justa de atender mais gente com emendas e também não ser injusto com outros que também pagaram valores nesses critérios de 80%, mesmo que às vezes não tinha emenda em outras, né, outra época, enfim, mas também era limitado a 80%. Então, acho que é uma observação importante. Mais algum vereador? Deixo, então, também aberto à população para, em geral, que queira tirar alguma dúvida, que também se manifeste ou queira dar uma opinião, que levante a mão, que a secretária parlamentar Noeli levará o microfone até o local. Pacífico Belan, só um pouquinho que a Noeli entrega o microfone, fique à vontade.
Boa noite para todos. Eu só queria perguntar um esclarecimento, assim. Por exemplo, um esclarecimento só. Assim, tu falou um pouquinho do Teco, né? Então, tu fala assim sobre quantos metros quadrados, assim, essas coisas, ou um valor da propriedade. Entendeu como é que é? Vou pedir ao secretário que esclareça, então. Obrigado. Boa noite, Nono. Não é por metro quadrado. É sobre o valor que seu terreno valorizar. Eu usei o exemplo do Teco, mas podia usar o exemplo do terreno do senhor lá, né? Se o terreno do senhor, por causa do asfalto, vier a valer 10 mil a mais, depois que o asfalto está pronto, o que é natural, porque antes de fazer o asfalto vai ser feita uma avaliação. O terreno do Nono vale 100 mil. Aí depois, feito o asfalto, é feita uma nova avaliação. E aí ele vale 110 mil. Ele ficou 10 mil mais caro, né? Então, o máximo que o senhor vai pagar de contribuição em melhoria é 10 mil. Agora, se a contribuição em melhoria lá só der 7 mil para o Nono, o senhor vai pagar os 7 mil. Entende? Então, não é por metro quadrado, é pelo valor do terreno, do imóvel. Quando a gente vai comprar um terreno, a gente vê, às vezes, anúncio de venda de terreno. Qual é uma das primeiras coisas que aparece quando se vê? Terreno, imóvel com tantos metros quadrados, via pavimentada. Quando tem um asfalto num terreno, é o primeiro chamariz para tu vender um terreno. Opa, lá já tem asfalto. Então, a valorização do terreno em decorrência da obra do asfalto, ele é evidente. Se ele não fosse, ele não seria tão explorado na hora de fazer a venda de um imóvel, né? Um dos primeiros chamariz é esse, né? Via pavimentada. E aí já é um meio caminho andado para tu vender o terreno, né? Então, é dessa forma, Nono. Me permita uma observação, Hermino. O senhor deu um exemplo de que porque o que vai ser constituído? Uma comissão de avaliação antes dos locais, tem que ser feita uma comissão, não é isso? Perfeito. É uma empresa licitada que faz a avaliação e prévia antes do coisa e depois, como o secretário disse. Mas se por exemplo, valorizou 10 mil, seria limitado a 80. É total. Então, os 80 do valor da obra. Então, confere. Ficou mais ou menos claro a questão, Sr. Pacífico? Mais alguma manifestação, dúvida quanto à questão? Noeli, seu Ari Sete, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu não me manifestei antes, né, porque, na verdade, nossas ruas não vão ser contempladas, mas, com certeza, em breve, imagino que também possa vir contemplá-las. Colocaria, vamos dizer, 3 pontos centrais que eu tenho dúvida quanto ao processo de asfalto, né? O primeiro já foi parcialmente falado, né, que é uma empresa que vai fazer essa avaliação, né, e que vai proceder a essa avaliação. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção é a questão das ruas que foram definidas, né, para serem asfaltadas com esse recurso agora. Por que eu falo isso? Hoje, por exemplo, vão ser 7 ou 9 ruas que são contempladas e, como muito bem o Irvino colocou, mais ou menos a metade do valor, de fato, vai ser rateado para os moradores. Qual o critério de definição dessas ruas, visto que essas ruas estão sendo beneficiadas com uma emenda bem generosa que praticamente contempla 50% da obra? Qual a garantia que eu vou ter no futuro? Talvez esteja saindo um pouco fora, mas acho que cabe a refletir sobre isso. Amanhã, depois, quando a minha rua, a sua rua, for pavimentada,
eu vou ter essa emenda também para me beneficiar, da mesma forma como agora está sendo beneficiado, ou amanhã, quando a minha rua for contemplada, eu vou ter que arcar com 100%, porque não vai ter essas emendas. Então, é isso que eu quero dizer assim, a emenda é pública, ela é geral, ela é federal, ela é um repasse federal, mas agora ela está sendo alocada a determinadas ruas. No momento que outras ruas forem executadas, também teremos esse benefício de praticamente 50% da rua ser pavimentada com recurso público, ou aí teremos que arcar com todo o montante. Então, essa colocação é a primeira. A outra colocação que eu queria fazer, que é mais no sentido de refletir, de avaliar o que fazemos para frente em termos de pavimentação. Eu concordo que a valorização de imóvel, principalmente de terreno. Já no tocante de casa, é uma coisa um pouco subjetiva, porque quando eu construo a casa, eu não construo para vender ela. Eu construo ela para viver e criar meus filhos e ficar 80 anos nessa casa. Então, teoricamente, eu não estou ganhando nada com isso, porque eu só construí ela para viver, já que é uma habitação. Então, nesse sentido, eu discordo um pouco a questão da valorização, porque eu não vou usufruir dela e sabe-se lá um dia se a geração vai usufruir desse benefício. Agora, o que eu mais queria, que mais me chama a atenção e que talvez teria que ser refletido para frente, em termos de obra pública no município de pavimentação, é pensarmos um pouco a questão dos passeios. Pegarmos esses recursos e fazer uma geral na cidade, fazer uma pavimentação padronizada de toda a cidade e dos passeios. Eu relato isso porque eu moro numa rua muito movimentada, 1º de Maio, que vem do colégio, e no sentido do bairro Campo Ruxo. Nós temos um montante de crianças que passam naquela rua que é fora do comum, e a gente tem que presenciar as crianças andando no meio da rua porque não tem calçada, não tem nada. O pessoal tem terreno, não tem calçada mínima, também não existe hoje uma cobrança em cima disto, e o pessoal anda no meio da rua. Então, o que nas práticas nós estamos fazendo? Nós estamos beneficiando os carros para gastar menos pneu, e colocando as nossas crianças mais em risco, as pessoas mais em risco, porque elas não têm como andar no meio da roça. Então, talvez esse seja um caminho até de embelezar a nossa cidade no todo. Cada rua vai ter seu embelezamento, porque colocando uma calçada padrão em toda a cidade, nós vamos ter uma melhoria visual e a valorização também dos terrenos com isto. Não é só o asfalto que vai valorizar. Então, talvez nessa reflexão que eu queria deixar para frente, vocês pensarem nisso. Quanto à questão da valorização do imóvel, sim, ele valoriza. No entanto, eu imagino que, me corrija se eu estiver errado, que esse imóvel também ele vai ser valorizado, vai ser feita a avaliação antes e depois, e com essa valorização, o IPTU também tende a aumentar nos próximos anos. Bom, talvez vocês vão dizer que não. Eu acho que sim, né? Porque não pode abrir mão de uma receita, visto que você sabe que o valor do imóvel não é esse que era antes. Então, eu entendo assim, que uma pequena parcela, que mesmo que ela seja mínima, nós vamos dissolver para frente em forma de IPTU também. Então, a contribuição de melhoria, ela vai fazer automaticamente com esse modelo adotado da valorização do imóvel, vai fazer com que para frente os cofres públicos lentamente sejam repostos um pouquinho com o IPTU também. Então, não é só a contribuição em si no ato que vai fazer o ressarcimento. Ele vai ser lento, progressivo, é óbvio, mas ele vai acontecer para o resto da vida. Tá? Então, essas questões que eu queria destacar. A primeira questão, de pensar a questão da pavimentação dos passeios. Eu sei que o município tem um projeto ali de 13 metros quadrados, mas isso contempla, acho que a grande maioria dos terrenos não dá conta, tá? Porque é muito pouco, né? Mas eu acho que temos que pensar nesse sentido, de dar uma geral, fazer isso no contexto. Eu falei, agora vamos fazer tudo de uma vez nessa cidade. E outro aspecto, então, a questão da valorização no sentido do próprio IPTU e a questão, principalmente, da emenda que hoje está vindo para beneficiar certas ruas e as outras, possivelmente,
para frente não serão, ou, a não ser que eu esteja errado, que tenha muita emenda pela frente. Tá bom, obrigado, seria isso. Obrigado à manifestação. Alguém do Executivo que queira esclarecer, prefeito ou Ervino? Eu acredito que talvez caiba uma explicação em relação, já que geraram algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? A questão da avaliação, da empresa da avaliação, as ruas definidas, né? Definição das emendas e emendas futuras e também sobre a questão dos passeios. Bom, se eu esquecer algum tópico, Ari me lembra de novo. Em primeiro lugar, eu já falei bem antes, né, que uma das coisas que o prefeito colocou, deixou bem claro, que sempre que tiver emendas para investimento em infraestrutura, ele vai colocar outro tanto mais em cima para que haja uma diluição e, ao mesmo tempo, mais pessoas sejam contempladas. Então, no futuro, as próximas pavimentações que vierem a haver vão seguir nesses moldes, né? De não dar a carga apenas para alguns, enquanto que outros são beneficiados. É mais do que justa a tua colocação. Questão de definição, quais ruas? O vereador antes colocou bem no começo, saindo a partir da avenida. Pode olhar, Pedro Cosman, uma quadra, João Paulo I, uma quadra. Num próximo lote também tem outras ruas que vão saindo e vai se contemplando. Sem contar que também que vão haver casos em que às vezes é necessário fazer um pouco mais longo para interligar algumas e diluir o fluxo de trânsito da nossa cidade. Aí vamos pegar a rua 1º de Maio. Ela é uma via extremamente importante para quem vem daquela região lá e vem para o centro. Por que hoje muita gente vai pela cooperativa lá em cima? Só pelo asfalto. Mas que a rua 1º de Maio tiver asfalto fora, muita gente que vem dali vai cair aqui no centro vindo por essa rua. Então isso também tem que se levar em consideração. A questão do passeio público, Ari, ela é a preocupação pertinente e, inclusive, tem muito passeio público ruim, inclusive no centro. São Miguel do Oeste foi obrigado a fazer um termo de ajuste de conduta em que deu prazo para os mutuários fazerem o seu passeio. Não foi a prefeitura quem fez. Os mutuários tiveram que fazer, ganharam prazo, tiveram que fazer e dentro dos padrões. O natural seria as pessoas se despertarem e fazerem o seu passeio público. Quanto mais perto do centro, mais necessário é o passeio, né? E temos que concordar, eu subo por aquela rua todos os dias lá, né? Trechos tem, trechos não tem. E a administração tem uma preocupação com isso também, porque tanto que o programa das lajotas, como ele é conhecido, né? Agora que está contemplando 100, 110 imóveis, visa justamente dar um empurrão nisso para que mais pessoas façam o seu passeio público. De repente, um pouco mais para frente, vai ter que se pensar numa estratégia de seguir uma linha uniforme. Ó. O município começar a arrochar, porque se o município não, podem anotar, não começar a exigir essa questão do passeio público, amanhã depois o Ministério Público vai impor um termo de ajuste de conduta e vai obrigar o município a baixar uma regra até tal ponto, até tal data, os moradores vão ter que ter feito o seu passeio. Então, essas questões do passeio público são preocupantes, sim. Nós temos muito terreno sem passeio, mas também é uma preocupação. É aquilo que você também falou, não se consegue resolver de um dia para o outro. A questão da avaliação, sim, hoje as lajotas a participação é com 30 metros de lajotas. Questão da avaliação dos imóveis, a empresa que está fazendo, é uma licitação, é pessoal credenciado no CRECI e no CNAE, né, para poder fazer esse serviço. Então, isso não temos o que discutir nisso, são regras que têm que ser seguidas para você licitar a empresa. Questão do IPTU, com certeza, quando o imóvel valoriza um pouco, também a questão da incidência do tributo também acontece. Mas o IPTU ele não é só composto do valor do terreno. São vários os fatores que incluem. Inclusive um fator, se tem passeio, se esse ano não tem passeio, eu faço passeio, o passeio é um fator que diminui, né? Ele retira, né, um pouco do valor. Então, o valor do IPTU no imóvel quem quiser uma hora pegar a tabela lá para ver, são vários os fatores que incidem para chegar ao valor do IPTU. Não é só simplesmente o valor do terreno ou da casa. E outra questão que eu teria que talvez esclarecer, o que é avaliado para fim da contribuição imobiliária? É o terreno.
não entra a casa. Apenas o terreno. Pode ter uma casa em cima. Ela não é considerada na avaliação para fins de contribuição e melhoria. Certo? Obrigado, secretário. Continuo deixando a palavra livre. Tudo bem, eu acho que o Wagner levantou a mão primeiro, depois a Márcia também. Boa noite, pessoal. Só duas perguntinhas. A questão da avaliação dessa empresa, ela vai ser feita a reviria, sim, ou o mutuário, o contribuinte vai participar, ou enfim, como é que, só para uma questão. E uma outra dúvida, quando se falou nos valores, né, 1 milhão e 40, tira 450, tira 20%, chega num valor, um valor que vai ser rateado entre os 100 e poucos mutuários, acredito que deve ser esse montante. O valor que do meu terreno vai ser valorizado, X, pago 80%, vai até esse teto? Ou daqui a pouco a prefeitura, por o valor de melhoria, né, do valor do terreno, vai passar vai ter um somatório geral de contribuições que ultrapassa esses 400, quase 500 mil de contrapartida nossa? 80% do que o município investe que pode ser rateado. De jeito nenhum o município pode obter lucro. Isso não existe. Né? Não pode. Então, pode ficar abaixo. Se não acontecer, de contemplar os 80% que aconteceu lá no fundo, né? Abaixo pode ficar, mas acima não vai ficar. Aí todo mundo vai pagar um pouco menos. Né? Essa é a questão. Outra questão, a questão da avaliação, vai ser passado toda a relação dos imóveis para essa empresa avaliadora. Eles vão ter que requerer uma matrícula atualizada de cada imóvel no cartório do registro de imóveis, e a partir disso eles vão começar a fazer o trabalho. Quando fizeram a nossa rua lá, não tinha ninguém em casa, né? Não necessariamente, se estiver em casa, acompanha e tal, né? Mas eles vão fazer, o primeiro passo é requerer a matrícula atualizada de cada um, porque a matrícula é um documento público, né? Então, requer no cartório, e a partir daí, depois, então, eles fazem o serviço em loco, rua por rua, imóvel por imóvel. Se estiver em casa, tranquilo, né? Mas, às vezes, a gente tá no trabalho e eles também trabalham na hora do expediente, né? Boa noite a todos. Quero fazer a minha contribuição, no primeiro momento, dizer a todos que a rua Pedro Kossmann, que agora está sendo beneficiada com essa pavimentação, e também a rua José Scalabrin, elas eram ruas contempladas na gestão anterior, da qual se tinha uma emenda de R$100 mil, onde o contribuinte não iria pagar sobre essa contribuição de melhoria. Hoje nós estamos aqui discutindo, então, essas melhorias que novamente estão ligadas, então, à Rua Central, à Avenida Gustavo Fetter, e que bom, né, que isso venha acontecer nesse momento. E dizer como munícipe que eu quero só agregar a questão que o Wagner colocou, dessa avaliação. Tá? A empresa licitada vai fazer, vai vir ao município, vai fazer. Nós gostaríamos assim de saber se teremos em mãos a avaliação anterior do imóvel, que é pego no registro de imóveis, e se vamos ter em mãos, posteriormente, antes da execução do asfalto, o valor que vai nos custar. Então, como o Wagner bem colocou, é uma dúvida que eu tenho, né, e a maioria, de repente, também chegou até a pensar nisso. É importante por quê? Não é um questionamento, é porque a gente tem que olhar para o nosso bolso, aonde nós temos que apertar os cintos para ter o recurso para pagar essa contribuição de melhoria, que também sabe-se, quem acompanha um pouco o trabalho do Legislativo Municipal de longa data, que nós tínhamos uma contribuição de melhoria de 20%, que foi alterada em tempos passados para 80%. Então, hoje, nós, munícipes, poderíamos estar contribuindo com 20%, mas vamos contribuir com 80%. Então, sempre é bom quando a gente pode estar a poder fazer o uso da palavra, dizer aquilo que a gente acompanha, aquilo que a gente sabe, aquilo que é bom para nós enquanto população, e fazer jus às falas que o nosso munícipe Ari também colocou,
a questão dos passeios, né? É bem preocupante pela questão de que não é só o embelezamento da nossa cidade, é a segurança do nosso pedestre. Essa é a via de regra das calçadas, né? E aproveitar que estamos, né, em público, falar da nossa preocupação e do que a gente vivencia diariamente, e um olhar especial que a gente pede da gestão é na Rua 1º de Maio, acesso ao nosso hospital, né? Todos que frequentam e passam pela Rua 1º de Maio sabem o quanto é dificultoso a gente estar passando por uma rua que tem um fluxo intenso de veículos e de pedestres. Então, aproveitar essa deixa também, né, colocar essa preocupação. Me permita, Márcia, só deixar claro, você falou da 1º de Maio ao hospital. Seria Desculpa, a Rua Rio de Janeiro. Isso, tá? Então, obrigado, tá, Paulo? Mas, assim, então, a principal dúvida é essa, né? Se a gente vai poder ter esse acesso do antes da avaliação inicial e da avaliação final. Mais uma vez, Servino. Obrigado. Bom, quando houve o asfalto lá no fundo da nossa região, eu fui um dos mutuários que requeri, bem antes da obra ser feita, né, o cópia do laudo de avaliação. Eu já sabia o valor, porque tinha saído o edital, né, mas eu queria mais a cópia para ver a metodologia que eles usaram para fazer a avaliação, porque eu também fazia, né? Eu queria ver a metodologia que eles adotaram, se é o que a gente normalmente adota, e realmente coincidiu. A avaliação ela é um documento público, né? Então, no momento que ela está lá, alguém requer, o poder público ele não pode se negar a fornecer, né? A questão dos valores, eles saem só depois da obra concluída, porque aí você tem o arredondamento, sabe o que dá, porque isso aqui é o orçamento. Vai para a licitação, se houver disputa, você pode baixar, né? E aí depois sim é feito a questão do rateio e vai para cada um. Mas fica dentro desse limite. O teto máximo é o que o imóvel valoriza, né? Mais alguma manifestação? Gil? Boa noite a todos. Sobre calçamento e asfalto, o Ari colocou sobre a valorização. O pessoal fala tanto valorização do imóvel. É importante valorização do imóvel. Eu só quero entender como é que funciona. Para valorizar meu imóvel, faz uns 9, 10 anos que a 1º de Maio foi pavimentada. Paguei caro, paguei bastante. A taxa era alta do calçamento naquele tempo. E para eu valorizar meu imóvel agora, vem o asfalto. Vou ter que pagar mais 80% da valorização do meu imóvel. E depois, quando esse asfalto começar a deteriorar, entrar em cheio de buraco e ter que refazer de novo, o contribuinte paga de novo? Porque você vê asfaltos na cidade por aí, dura 5 anos, estão cheios de buraco. Até menos. Aí você pensa, para tu valorizar o que você sofreu para comprar, sofreu para manter, vai ter que pagar imposto o resto da vida. E cada 5, 10 anos você vai ter que tirar do teu bolso para valorizar o que você comprou, conquistou com tanto suor. Eu só queria entender como é que vai funcionar dali para adiante. Se vai ter mais uma melhoria que o morador vai ter que contribuir, vai ter que pagar. Eu sei, na 1º de Maio, tem várias pessoas que não têm condições de pagar. Não tem condições. Tem terreno, mas não tem condições de pagar. Essa melhoria. Pode ser que daqui a pouco vai acontecer, que Nori disse, não temos contemplado agora, mas daqui a tempo vai aparecer. E daí como é que a prefeitura vai fazer? Vai para a dívida ativa? Vai para a justiça? Bom, em primeiro lugar, a tua dúvida, Victor, em relação à obra depois, quando ela danifica. Nós temos algumas ruas aqui na cidade, um exemplo aqui na frente da Rua da Padaria, a Rua Teutônia, a Rua Jundiala e aquele trechinho. A partir daí, isso é manutenção. Não é uma nova contribuição, é melhoria. O município vai ter que fazer aquele reparo lá, vai ter que fazer recapeamento, vai ter que fazer a raspagem, enfim, o que tiver que fazer para fazer. A partir daí, passa a ser manutenção. Quanto à questão de poder de pagamento, estava conversando com o Leandro antes, o Mike está de férias, nós temos dois casos de contribuição e melhoria em andamento agora, né? Vários dos que já vieram fazer o acerto lá no fundo vieram
pedindo pagamento à vista. 10% de desconto. Lá tem gente com 5 mil, gente com 7 mil, gente com 4 mil e tal. E o pessoal... E se pode fazer em 36 vezes, a prestação mínima hoje é R$ 181. Temos casos lá que não dá os 36 meses, porque daí a prestação fica abaixo de 181. Né? Então, existem as diferentes formas. Né? Em primeiro lugar, a administração já está tomando cuidado de não fazer uma obra que venha a sobrecarregar. Né? Por isso, está aportando dinheiro das emendas e para não dar essa sobrecarga para ninguém. E ser uma coisa possível. Né? E a questão da manutenção, depois, ela passa... Ela é do poder público, né? A obra está feita, né? A gente vê ali alguns asfaltos, como lá no Danilo Yantes, lá na rua Montavena, parece que a brita sai, né? Isso no futuro o município vai ter que fazer a manutenção, vai ter que fazer a reposição, né? Não é mais contribuição e melhoria. Não dentro dessa contribuição. Nesse momento, ele não está dentro do projeto. Ele é um projeto que vai ser a parte dele só com recurso próprio, mas nesse momento ele ainda não está projetado. Isso daí aí tem que ver depois, né? Mas uma licitação à parte para não haver a mistura dos bugalhos, né? Não. Porque tem essa e tem a rua... Sim. Sim. Uhum. Deixar pronta, né? Sim. Sim. Preocupação procedente, sim. Só comentando ainda, o Vitor, eu acho que assim, desde a administração de 2009, que todas as ruas, todos os loteamentos novos também já têm que sair com pavimentação, né? Então, claro que nós temos a questão de algumas situações antigas onde não tinha calçamento, nós ainda temos vários e que estão sendo resolvidos agora e que daí vão ter a participação, mas todos os lotes de loteamentos novos o cara já não precisa pagar nem essa, ele já compra com essa valorização também, né? Márcia também pediu a palavra lá no fundo, por favor. Boa noite a todos. Eu gostaria somente de ressaltar que na gestão passada nós fomos contemplados com ruas, né? E infelizmente nós não tivemos nenhuma verba, né? Então agora vocês estão recebendo, né, quase 500 mil de verba, e eu acho que vocês deveriam aproveitar e agradecer, tá? Por vocês terem a contribuição da rua, do calçamento e não precisarem pagar tanto, né? Então, eu acho assim bem importante agora, nesse momento, essa verba que vocês estão recebendo pela contribuição e vocês vão pagar menos, né? O que não foi o nosso caso, infelizmente, na gestão passada, né? Então, é só isso. Continua livre a palavra para alguma dúvida ou sugestão. Vereador Michel. Primeiramente, boa noite a todos, né? Na verdade, assim, né, no começo nós não tivemos dúvida referente ao projeto, mas durante o andamento surgiram outras dúvidas. Então, eu também tenho uma dúvida referente à questão do calçamento. Qual o critério que a administração usou para pavimentar com pedras irregulares, né, o calçamento? Em visitas, muitas pessoas já comentam que queriam direto contribuir para ter o asfalto, né? Que não queriam ter primeiro o calçamento e depois para não pagar duas vezes, né? Então, eu gostaria de só um esclarecimento, o porquê algumas vão ganhar o calçamento, né? Então, se não é vantajoso direto fazer o asfalto, se foi feito um levantamento e tudo mais. Então, o porquê de usar esse critério, né? Era só isso, porque é uma questão que o pessoal
normalmente nos procura, né, e comenta sobre isso. Era isso, obrigado. Pertinente a pergunta, o Ari me perguntou ali ao pé do ouvido também, Arecem. O que quebra quando tu faz o asfalto? Assim, a base é o calçamento. De outro jeito, quando foi feito o asfalto lá naquela região, foram, eu diria, meses, caminhões puxando rachão, rolo batendo, patrola empurrando, etc, etc. O que quebra o asfalto, o valor, tornaria hoje absolutamente inviável. Eu falei a recém da questão de lá tem gente pagando 5, 6 mil, quem tem um terreno normal assim. Na época que foi feita a licitação lá, a tonelada de asfalto estava em torno de 200 a 250 reais. Hoje, falando esse dia com a Pavimax ali no fundo, o prefeito estava junto, a tonelada de asfalto ela está em torno de 1.200 reais. Então, se tu pegar isso e tu botar a base, não adianta tu botar uma base qualquer, tu tem que fazer uma coisa bem feita, se torna inviável. Você vê esses valores, daí com certeza eles vão querer ratear 50% do calçamento e depois, no futuro, entrar num programa assim que, mais uma vez, dilua o preço do asfalto, do que pagar direto. Porque direto, hoje, ele é inviável por causa do custo que dá fazer, só para fazer a base, né? Bom, eu não tenho ela presente aqui agora, talvez o prefeito já saiba melhor de cabeça. Primeiro é feito o nivelamento da pista, por exemplo, lá na rua Escalabrim, lá vai mais massa asfáltica, tem muito buraco. Então, primeiro isso é nivelado e depois, sim, 4 centímetros e mais 2 ou 3 em cima, então, com a chamada laminadora, né, que deixa ele lisinho, né? Então, seriam 4 mais 3, mas primeiro tem que ser feito o recheio de toda para deixar ele no nível, né? Lá é um exemplo, tem muito buraco. Tem outros aqui, como por exemplo aqui por cima quase não tem, né? Mas tem essas questões, né? Só esclarecendo, né, para quem nos assiste, essa pergunta foi feita pelo site, né, pela transmissão, feita por um morador, Volney Tums, a espessura, né, da camada de asfalto. Então, justificando a resposta do secretário. Mais alguma manifestação, dúvida, sugestão? Deixo a palavra também, caso o prefeito queira. Ninguém se manifestou, né? Se alguém mais tem alguma, pelo menos ninguém se manifestou. Antes do encerramento, se o prefeito quiser fazer uso da palavra também. Bom, boa noite a todos. Eu acho que agradecer primeiramente a presença de todos, a Câmara, por estar fazendo essa audiência. Eu, na realidade, não sabia que precisava fazer essa audiência quando a gente mandou o projeto, que a gente já queria estar licitando logo isso aí, né? Mas é bom que esteja nesse caminho, que aí é mais esclarecedor. Algumas questões assim que foram colocadas e que eu queria ressaltar. A questão primeira vamos pegar o caso de calçamento. Hoje, nos loteamentos novos, já não é mais nem autorizado fazer calçamento. Já se eliminou o calçamento. Por que nós ainda estamos fazendo calçamento? Porque no passado nós não tínhamos lei para fazer isso. E foi até difícil quando, na outra vez que eu estava na prefeitura, quando a gente alterou a questão do loteamento, incluindo a contribuição de melhoria, que tinha que ser no mínimo calçamento ou asfalto. E dali para frente, quem fez com asfalto, que foi o caso do Sérgio, isso ele viu que, na realidade, valorizou muito, mas nós temos muito calçamento ainda, temos muito asfalto para fazer. Inclusive, loteamentos que não estão nem aprovados, que foram feitos ainda com calçamento. Então, nós temos muita caminhada pela frente, muitos recursos para nós estarem gastando em obras de calçamento. E o critério que nós adotamos, que foi também adotado na outra vez, esse lado aqui muito, e foi usado isso naquela vez, a ligação com o hospital,
vindo da avenida até no hospital, depois se fez até o posto de saúde aqui, que na época não estava nem o posto aqui, a questão dos ginásios, e o resto sempre partindo das ligações assim mais importantes e do centro. Essa para cá, não, mas aqui ainda é questão hospital, porque a gente usa essa rua, muito essa rua Teutônia também para isso, né? Então, uma outra dúvida que antes, quando foi colocado, da questão dos valores. O levantamento que nós fizemos, isso aqui faz 60 dias, foi de 1.040.000 e pouco, né? 41, se não me engano. Então, você tira 450, desconta mais os 80%, que é da obra, sobra 473. Foi falado que o Teco vai valorizar 10 mil, mas vai ratear o máximo 473 mil reais. São 82 terrenos nesse pacote. E tem área pública junto, que vai incluir do mesmo jeito, que vai ser descontado, que é o caso aqui do centro de idosos, aqui a rua ali que vem da feira, do lado de lá que tem a rua que foi doada na época, que tem aquela áreazinha lateral, que é uma pracinha. Então, esses valores são descontados. Se vocês fizerem uma conta dos 473, divide pelos 82, uma conta direta, daria 5.000 e pouco. Claro que não vai ser igual para todos, pode ter, tem gente que tem terreno maior, mais localizado, vai valorizar um pouquinho mais, mas vai terreno que vai valer bem menos. E o máximo é 473. Então, esse critério de valorização, de percentuais, isso essa empresa vai nos fornecer. Diferente dos casos do financiamento que foi feito no passado, que tem áreas muito grandes, de chácaras enormes, e que dá um valor muito alto, né? E que hoje nós estamos pagando já, foram pagas mais de 20 parcelas, não sei se tem 23 ou 24 já, mas tudo bem. Nós pagamos esse ano já 8 parcelas, de 39 mil e pouco, onde é que a parcela é 9 mil, o juro é 20 mil e as taxas são 9 mil. Esse dinheiro até agora só saiu, não entrou nada. Então, o que vai acontecer quando esses recursos vão entrar? Nós vamos ter recursos para fazer outras obras, jogar para frente, e a gente quer ver se a gente canaliza isso numa conta de contribuição de melhoria para a gente poder avançar. O professor Ari colocou a questão das emendas. Por que esse critério agora aqui? Além dessas ruas que foi escolhido, isso aqui foi discutido e houve consenso no conselho da cidade. Assim como a gente tem um segundo lote agora, e que nós temos uma garantia de mais 500 mil reais, que nós já estamos trabalhando, e tem outras ruas assim, nós vamos estar jogando lá, mais 1 milhão naquele pacote lá, e vamos estar fazendo a Rio de Janeiro, a João Paulo I, a Colin, 1º de maio, então vai inclusive passar, vai ligar a Rio de Janeiro, a 1º de maio, ali do antigo posto de saúde, onde é que hoje é o conselho, até lá no asfalto, lá do Mário Mate. Vai atravessar Pinheiros e vai dar uma sequência. Por quê? Porque nós temos que dar mobilidade. Pessoal, eu tinha colocado no silencioso, mas não. Então tem que dar mobilidade. Hoje nós estamos com a Rua dos Pinheiros lá na Cooper, né, num trânsito difícil. Hoje, ontem, o Wilson e a gente estava ainda olhando, tem um projeto de uma amplificação ali da
nós temos diversos pontos que vai dificultar. Estamos num outro trabalho que, de repente, a Rua Jundiá, a gente quer fazer que nem a Rio de Janeiro, estacionamento só de um lado, mão dupla de novo, porque está difícil, a nossa cidade está crescendo e as antigas ruas, elas ficaram muito estreitas. Ainda foi falado também aqui da Rua Teutônia e também da Rua Rio de Janeiro, Rua Jundiá. Nesse mesmo pacote aqui, nessa mesma licitação, nós vamos ter um outro lotezinho junto, que é essas duas recuperações, que está sendo levantado o valor, que a gente quer colocar no mesmo, mas tipo diferente, porque aquilo lá nós não vamos poder cobrar. Então já é uma manutenção. Né? E assim nós temos outras. Temos a Rua 7 de Setembro, tem alguns pontos lá que precisam ser corrigidos também. E além disso, tem mais um outro projeto, que também é uma emenda impositiva, de mais 100 mil. Já temos levantado, né, já foi feito plano de trabalho também. Também vamos contemplar 2 ou 3 ruas, também diluindo esses valores das emendas, porque eu também não acho justo que o pessoal lá que foi financiado tenha que pagar 20, 30 mil, e não teve, mas a lei é essa, e nós não temos o que fazer. Né? Nós não temos o que fazer. Então a gente vai usar esses critérios daqui para frente. Aqui está sendo cobrado 80%, porque lá pelas tantas está sendo cobrado 80%, mas lá pelas tantas, quando nós não receber emenda e nós quisermos fazer, nós temos a opção de estar baixando esse percentual para nós chegarmos mais ou menos nos valores que são praticados para todos. Para todos. Então pode ser que, de repente, na valorização agora, estamos colocando 1 milhão em cima daqueles 500 que está vindo aí. E ainda esse ano nós vamos com certeza fazer outras audiências públicas aí por causa disso, que vai sair. Então, de repente aquele nós temos que diluir, botar 70% da contribuição de melhoria que vai ser rateada. Porque isso depende da lei que for aprovada. Alguém colocou 20%, eu acho que nunca foi 20%. Na realidade era 60%. Eu me lembro da outra vez, mas no nosso tempo ainda foi tudo por custo da obra. Eu sei que nós fizemos aqui uma reunião também que a gente tinha discutido muito isso, que já era para pegar uma empresa para valorização, e aí a promotora pediu que a gente fizesse então que fosse um valor, que fosse uma audiência pública aprovada, e na época foi cobrado R$ 9,50 por metro quadrado de área que cada um tinha. E também deu valores mínimos, que foi esse caso aqui dessa rua aqui, da Rio de Janeiro, a Rua do Ginásio, Camões, isso também, diversas ruas que foram feitas naquela época. Então, eu acho que assim, nós vamos avançando, mas nós temos muito asfalto para fazer. E calçamento também. Então, o critério que a gente está adotando é esse que foi colocado, indo para as ruas, partindo do centro, para as ruas mais importantes. Na próxima etapa vai estar junto também a ligação com a delegacia, né, que é a Rua João Paulo I, que agora tem a parte à direita, depois vai para a esquerda, e ela segue também lá para lá, porque também é uma ligação, e a José Albino Collin, que passa atrás da cooperativa, que também vai desafogar esse trânsito que vai vir para cá. E aí entra também a Balduino Vante, que está sendo contemplado, que sai pelo lado da creche, pode vir pela 1º de maio. São os projetos que a gente já tem pronto. Só receber os recursos e a gente também começar isso. Né? Então, não sei se faltou alguma questão. Então, em nome da administração, agradeço a participação de todos, quem também nos ouve pela TV da Câmara, o Facebook,
Então, e a todos, e a gente está à disposição lá na prefeitura para eventualmente esclarecer algumas dúvidas ainda, né? Tanto o Ervino como o Leandro, que está aí, que é o mais ligado a toda essa questão. E sempre também lembrar que se alguém não concordar, como aconteceu nesse projeto do financiamento, alguns valores, ele pode entrar com recurso, né? Foram feitos vários recursos também. Houve algumas reavaliações que foram feitas e também a gente sabe que tem, inclusive, gente que vai tentar judicialmente também fazer alguma coisa ainda para ver se consegue, mas infelizmente a contribuição de melhoria nós temos que cobrar porque ela está no nosso Código Tributário. Então, não tem como a gente ficar fora disso, né? Sob pena de estar respondendo por esses atos, né? Então, seria isso. Muito obrigado. Então, bom, ressalto então novamente que essas sugestões, né, foram anotadas pela secretária parlamentar. Também agradecer a quem nos acompanhou pelo canal do Facebook e também deixou suas contribuições, suas opiniões ou sugestões lá, que também serão analisadas. Então, essas que foram apresentadas ou sugeridas e serão analisadas, né, e avaliadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Então, como já citado, estão registradas em ata. E eu ressalto a importância, né, também, como o prefeito disse, quero também, em nome da Câmara, em nome do Poder Legislativo, agradecer a participação da população nessa audiência pública. Eu acho que é esse o espaço que a população tem para se manifestar, né? Muitas vezes audiências são realizadas e também acaba não chegando ninguém, nem para tirar dúvidas, enfim. E esse é o espaço que a população tem para se manifestar e foi bem importante a participação de todos. E dessa forma, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final irá, com base nas sugestões, discussões apontadas nessa audiência, emitir o seu parecer final referente aos 3 projetos de lei e, caso considerar necessário, propor emendas ou outras decisões que são de sua competência. Em nome da Câmara, então, eu agradeço a participação de todos e declaro por encerrado esta audiência pública. Muito obrigado e boa noite e bom retorno a todas as suas casas.